relação profissional entre designer e seu cliente é importantíssima para um projeto de sucesso e deve ser pautada na racionalidade e ética. Na teoria, isso é maravilhoso, mas na prática, o cotidiano do design reserva muitos perrengues, sejam eles engraçados ou problemáticos. Eu sou o Luiz Sodré. Eu sou Heloísa Pontes. E eu sou Isabelle Souza. Somos estudantes de design da Unisilma e este é o Rádio SAD, o seu serviço de atendimento ao designer. Se não der para resolver, dá para pelo menos rir. Vamos compartilhar com você dicas, sugestões e histórias sobre como é o cotidiano do design e seus perrengues. Vem com a gente! O que é isso? A polícia? Esquadrão da moda? Não, é essa de trend. Hora de comentar notícia da área sobre eventos ou polêmicas. Situa, minha irmã. Gente, sobre as notícias no mundinho do design é o seguinte. Vocês souberam que nesses últimos meses ocorreu o Design Awards and Competition? Pois é, gente, é uma premiação mundial para celebrar a excelência e a inovação no design. Teve prêmios de prestígio, convite para a noite de gala, exposição de projetos e muito mais. Foi chiquérrimo, viu? E vários brasileiros levaram prêmios para casa. Brasil está podendo. E como eu sei que vocês gostam da fofoca completa, vai aí alguns BRs que deram o nome nessa competição. Gente, primeiramente teve Poltrona Wave, de Christian Freiberger. Maravilhosa, toda moderna. Gente, se eu pudesse, teria uma dessas em casa. É uma poltrona inspirada nas ondas do mar, curvilínea, uma graça. Teve também a mesa lateral Sertão, de Gabriela Campos, que foi inspirada na Baporu, suco da arte brasileira. Mas, na minha humilde opinião, o Alberto Torres brilhou com a Colina del Faro, que é um edifício residencial, gente, lindo demais, lindo demais. Ele juntou arquitetura e natureza, o prédio tem uma mistura de moderno com belezas naturais, parece coisa de filme. E tem muito mais, vale a pena dar uma pesquisada e se aprofundar no assunto. Gente, caiu no dia 17 de maio de 2023, finalmente a FIFA lançou a logo da Copa do Mundo de 2026. E todo mundo já ama ou odeia. Em anos anteriores, a taça costumava ser estilizada, com traços que remetiam à cultura local, mas dessa vez a Copa será realizada em 3 países ao mesmo tempo: México, Estados Unidos e Canadá. Como representar tudo isso? A nova logo responde isso, focando na foto da taça real como seu elemento principal, com 2026 por trás e uma fonte numérica pesada e bem blocada. Com a aplicação em diferentes cores saturadas e padrões diferenciados, muita gente não gostou. E não gostou aqui é um eufemismo, né? Odiaram mesmo, com toda a paixão que só o Twitter tem para odiar coisas. O uso de uma foto na logo, ao invés de desenho ou vetor, a fonte usada nos números, tudo horrível. Mas será mesmo? Muitos designers saíram em defesa do resultado, explicando o porquê dessas escolhas, a grande gama de possibilidades e aplicações, e também sobre como conversa com o público-alvo jovem na internet, principalmente do TikTok. Pessoalmente eu adorei. Achei que a logo resolve os problemas e inova. E a gente sabe que o novo incomoda, né? Faz parte. E vocês, o que acharam? Gente, eu particularmente... Assim, não é de um todo ruim, mas eu não gostei. Principalmente porque tem muitas cores saturadas e fica uma mistura lá de contrastes. E aí, principalmente para quem tem visão fotossensível, fica um pouco difícil de visualizar. No momento que você bate o olho naquilo ali, você já sente assim, a vista já começa a doer. Eu entendo a dificuldade de se misturar três países em um só símbolo, né? Até porque, talvez, eu não sei muito bem se essa é a primeira vez, mas provavelmente é, que tem tantos países envolvidos como sede da Copa. Acho que teve outro em 2008, que teve 2 países sedes, mas 3 já é muita coisa para se misturar. São 3 países de culturas bem diferentes. Bem opostas, né? Como que se mistura isso numa logo só? Eu entendo a problemática, eu entendo o desafio. Mas eu também não gostei da logo. Eu achei ela muito poluída. E eu achei ela extremamente confusa também. Vou confessar aqui. Ela não é todo ruim, como a Luísa disse. Mas não foi do meu agrado também, não. Tinha potencial para ser melhor, né? E, gente, você souber da nova da JK? Assim, a JK, ela é famosa por trazer looks para o povo que chocam, assim, mas são bem diferentes. Mas, recentemente, no Instagram dela, ela postou uma foto com uma sandália metalizada, imitando vigas de ferro.
Gente, aqui não tem como ser confortável. Eu separei aqui para mostrar para vocês um comentário maravilhoso de uma pessoa que comentou no post. Parece um Transformer a sandália. Como que anda em cima disso, gente? Sinceramente, assim, eu achei o design bem confuso. Eu não entendi aonde que é a parte de trás, a parte da frente dessa sandália. E eu achei super desconfortável. Assim, não usei a sandália porque não tenho dinheiro para comprar. E provavelmente também aqui no Brasil. Mas, se eu tivesse a oportunidade e mandem para comprar ela, eu não gastaria meu dinheiro nela. Sinto muito, JK, você não me convenceu. Eu achei bonitinha. Assim, quando a gente pensa numa perspectiva de arte, ela é legal. Eu achei ela legal, só que ela não é muito funcional, né? Ela não tá ali, ela não parece ser muito boa para andar, para poder ter a função dela, que é proteger os pés, né? Mas achei ela interessante, como o conceito dela, gostei do conceito. Gente, coisas de GK, né? A Bonita tá ali para inovar, né, queridos? Nossos designers já estão ligando. Vamos ver o nosso primeiro caso. Oi, Rádio SAD, bom dia. Eu me chamo Nicolas, sou designer formado pela Universidade Federal do Maranhão. Meu perrengue na área foi ter trabalhado numa multinacional. Eu sei que parece idiota e até meio absurdo, mas o sonho de muita gente da área de design, a gente sabe que é sair de uma agência e trabalhar em uma outra empresa que te forneça mais estabilidade e menos dor de cabeça com o cliente. E quando eu saí da agência onde eu trabalhava, meu pensamento foi justamente esse. Putz, eu vou para uma multinacional, onde com certeza pelo porte da empresa as coisas vão ser bem mais organizadas, vai ser tudo muito melhor. E eu não vou ter que lidar com um cliente que não sabe preencher um briefing, que não passa informação de nada, né? Eu pensei isso por quê? Porque os clientes da empresa, na real, da área que eu iria trabalhar lá dentro, eram clientes internos. E na época eu não sabia, mas eram bem mais de 500 clientes a nível nacional. Então era muita gente, eu não sabia disso quando eu ia entrar lá. Mas eu sabia que eu iria trabalhar com o público interno. E eu pensei, poxa, vou trabalhar na área de comunicação e marketing lá, né? Vai ter uma galera que entende como funciona o briefing, uma galera que entende perrengues da área de design, vão saber como trabalhar bem em equipe, vai ser tudo muito show. Spoiler, não foi, cara. Foi horrível. Na real, tudo foi horrível porque a empresa, essa multinacional, ela achou que seria muito coerente contratar para o setor de marketing dela só pessoas de nível júnior, exceto os designers. Os designers eles tinham que ser nível pleno para cima, enquanto todo o resto, inclusive os cargos de gestão e gerência, eram nível júnior. Então eu tava cheio de pessoas que estavam no seu primeiro emprego e que não fazia ideia de como funcionava um briefing, que nunca tinha trabalhado com cliente real e que muito menos tinha atuado já em conjunto com a equipe de design. E aí você junta uma galera mal preparada com o fato de que são mais de 500 clientes nacionais dentro daquela empresa, e ainda o fato de que para atender essa galera toda, agora é a melhor parte, vocês vão ficar maravilhados com quão absurdo é isso. Só tinham 2 designers, contando comigo, para atender essa galera inteira. E aí, numa empresa grande, você pensa, vai ser mais organizado. Não, não era, cara. Era uma puta desorganização, na real. A galera não se comunicava direito, os setores. Eles queriam solicitar alguma coisa que eles tinham 2, 3 meses para planejar. Eles não planejavam nada. E faltando uma semana para o fim da data de entrega das coisas do projeto, eles chegavam na gente falando, a gente precisa disso aqui muito urgente e tem que entregar hoje. E aí eles davam tipo 1, 2 horas pra gente fazer uma campanha inteira, porque eles precisavam das coisas pra ontem e que eles queriam que fossem entregues hoje, porque eles não se planejaram bem. E eles agiam como se a culpa fosse do time de design, que não tinha nada a ver com nada. A gente simplesmente não sabia nada do que estava rolando, a gente só sabia quando os caras mandavam solicitação pra gente. E eles só mandavam em cima da hora. E aí, mano, foi assim, foi horrível de verdade. Todos os jobs que chegavam pra gente sempre eram tratados como urgentes. Os times não se comunicavam e ainda ficavam com raiva da gente quando a gente dizia assim, tipo, a gente não vai fazer isso agora porque tem uma outra prioridade que é esse job mais urgente da área X. Eles ficavam putos com a gente, velho, putos. Eles ficavam dizendo que a gente ia prejudicar o projeto. Não sei o quê. E depois de um certo tempo, você começa a ficar com raiva disso. Foi quando eu comecei a ficar puto e quando as pessoas me diziam, você vai prejudicar o projeto, eu falei, por que você não se planejou antes? Se seu job era tão urgente, por que você não trouxe pra gente primeiro? E aí, foi acumulando essa raiva e eventualmente eu pedi demissão desse lugar,
Hoje eu trabalho em outra empresa, mas, cara, eu fiquei tão puto na época que eu trabalhava lá. Foi a minha pior experiência da vida inteira, a minha pior experiência profissional. Eu digo isso com segurança. E aí hoje amigos meus chegam, me pedem, tipo, cara, me indica naquela empresa lá que você trabalhava, não sei o quê. Eu falo, mano, não. Eu não vou te indicar, não é porque eu não confio no teu trabalho, é porque eu não confio nessa empresa. Eu não vou te indicar pra um job que eu sei que é ruim, porque eu não quero que meu amigo fique com a saúde mental dele ferrada, entendeu? E eu simplesmente não indico ninguém, eu não recomendo essa empresa de forma alguma. E cara, esse foi o meu perrengue. Eu espero honestamente que ninguém nunca trabalhe com essa empresa. Gente, que horror, que tenso. Como um sonho pode virar um pesadelo, né? Esse relato é o resumo do... Porque a regulamentação precisa O existir. porquê da regulamentação, muito bem. Gente, é louco, né? Porque, como ele falou, a gente pensa que quanto maior a empresa, mais organizada ela será, né? Mas terá pessoas competentes para trabalhar com você e tudo mais. Gente, mas como assim? não necessariamente. Mais de 500 clientes internos, só 2 Os designers. designers. É aquela coisa de achar que o design tá ali para fazer uma arte e pronto. E isso pode ser feito no Photoshop e automaticamente. Achando que a gente trabalha como se fosse máquina, se vai entregar uma demanda, no dia ela tá pronto, lindo para você vender por aí. Não é assim, existem várias etapas, existem metodologias, que as pessoas não entendem que o design não é só criar uma logo bonitinha, ou um panfleto, ou um outdoor por aí. Existe todo um processo que precisa ser feito, que precisa ser respeitado para poder o design ter sucesso. Exatamente. Não é um trabalho simples e industrial, como é que a gente pode falar isso? Automático, como se fosse uma máquina. A gente tem um processo profissional de como fazer essas etapas, né? A gente precisa de um tempo, e todo profissional precisa de tempo para fazer um bom trabalho, né? Agora, a gente, uma multinacional com 500 clientes, que não tem uma comunicação entre times, minha gente, como assim? E, gente, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os outros funcionários que trabalhavam na parte de marketing eram júniors e só os designers tinham que ser... Super competentes. Sim, não faz um mínimo de sentido. Sim. É querer jogar toda a responsabilidade pro design, como se os outros times também tivessem que fazer a parte deles, né? É verdade. Por favor. Próximo depoimento. Bom dia, Rádio Sede. Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em design pela UFMA e o meu perrengue na área de design foi logo depois que eu me formei. Foi meu primeiro emprego mesmo, sem contar os estágios que eu fiz e freela. E foi um período bem difícil porque meu trabalho não era muito reconhecido, não era uma empresa que trabalhava muito com designer, não era uma empresa de publicidade nem nada do tipo. Então, eu fiquei sob a categoria de publicidade da empresa, mas sendo designer eu tinha que fazer basicamente tudo, de tudo um pouco. E aí eu lembro que uma vez que, dentre os vários causos que eu tive nesse meu emprego, eu tinha que fazer uma marca para uma parente de um dos funcionários. Então, de graça. Para eles era como se fosse parte do meu trabalho, como se o meu salário cobrisse, né, os custos, sendo que eu estava fazendo uma coisa totalmente por fora, mas como era parente da empresa, então para eles era a mesma coisa, eu estava trabalhando para a empresa. E eu lembro que era uma nutricionista e eles queriam que eu fizesse uma marca para ela. E eu perguntei se eu podia entrar em contato com a pessoa, porque eu tinha que conversar, né? Fazer um briefing para entender o que ela estava buscando. E eles falavam, não, é só uma coisa simples. É só mesmo uma marquinha, assim, para ela. Ótimo, né? Banalizando a nossa profissão e o que a gente faz, né? E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer uma coisa simples? Que o simples nasce de muita informação que pode ser muito tratada para ser simplificada, sem saber absolutamente nada. E eu fiquei muito preocupada, porque, né, era recém-formada, queria provar o meu valor, principalmente para entrar no portfólio e tudo mais.
E aí eu conversei com um colega meu que trabalhava como designer, mas ele era publicitário. E ele falou assim, não, faz uma coisa simples. Essas pessoas querem, assim, algo bem genérico mesmo, para agradar gregos e troianos. E aí eu pensei, tá, vou fazer uma coisa, aspas, simples. E eu lembro que eu fiz uma apresentação com 2 opções de marca. E eu nem precisava, porque eles falavam que era só uma coisa para eles botarem no Instagram, uma coisa assim. Mas eu queria fazer tudo certo, né? A apresentação de uma marca mesmo, com tipografia, aplicação, etc, etc, etc. E aí eu lembro que eu fiz uma coisa bem simples, com fruta, verdura, bem próximo do que geralmente é utilizado pelos outros profissionais, pelas outras empresas de nutrição e tal. Fiz uma pesquisada para entender mais ou menos como é que funcionava. Eu mandei, e aí eles me responderam por ela. Ela não falou comigo, eu não falei em momento nenhum com a cliente, nunca. E aí eles me responderam por WhatsApp que, não, ela não gostou não, porque é uma coisa muito genérica, ela quer uma coisa diferente. E aí começaram a mandar um monte de coisa que eles chamaram de alteração, mas na verdade eles queriam que eu fizesse tudo de novo. E assim, me revoltava, porque, meu Deus do céu, como é que se faz uma coisa para uma pessoa que você nunca nem falou sobre? Um monte de coisa que eles falavam que era alteração, eram coisas que eu saberia se eu tivesse conversado, tipo, 1 minuto com a pessoa. E quanto mais eles falavam, mais argumentos eu tinha para provar que o que a pessoa estava atrás, que era uma coisa completamente fora do que geralmente se faz no ramo, por exemplo, da nutrição, marcas para nutricionista, e eu falava, gente, nada faz sentido, não tem porquê e tal. E aí eles falaram, não, então se tu não quer fazer desse jeito, só copia essa marca aqui que a pessoa que trabalhava no teu lugar antes fez para uma outra pessoa e ela quer exatamente desse jeito. Desse jeito. Eu falei, você quer que eu copie o trabalho de outra pessoa? Ela falou, não é cópia. É só parecido. E ela queria exatamente o que a outra pessoa tinha feito. E aí eu fiquei revoltada. Eu queria falar tanta coisa, mas tanta coisa. E eu lembro que eu quase chorei de frustração, até que meu colega de trabalho virou pra mim e falou, rindo, cara, não se estressa, não vale a pena, faz o que tá pedindo, e é o jeito. E aí eu tive que fazer exatamente isso. Foi uma coisa assim extremamente vergonhosa pra mim, enquanto profissional, mas tinha chegado assim num ponto, e isso durou o dia inteiro, porque era pra eu entregar no mesmo dia. Eu tinha esquecido de falar isso, eu tinha que entregar no mesmo dia. E eu fiquei das 8 da manhã até as 5 da tarde, quase não fiz nada mesmo das demandas que eu tinha do trabalho, da empresa mesmo, fiquei só nisso. E aí eu cheguei no final do dia, me sentindo totalmente desgastada, e basicamente fazendo um plágio de uma marca que já tinha sido feita para uma pessoa assim que eu nunca nem tinha encontrado. E aí, engraçado que 1 semana depois, eu descobri que ela nem usou a marca que eu fiz. Ela só pegou uma outra e botou lá. E foi isso. Esse é o meu caos. Eu não sei nem por onde começar a comentar. Gente, quem tá revoltada sou eu agora, não é mais nem ela. Meu Deus, o que as pessoas obrigam o jovem recém-formado design a passar, não é? Não, gente, esse depoimento, muitas problemáticas em diferentes partes. Cara, eu entendo a pressão dela de querer fazer tudo certinho, até porque esse é uma coisa bem comum de recém-formados, querer provar o seu valor no mercado, mostrar que eles têm chance, têm capacitação.
E tem que passar por uma situação dessa. Como é que se faz um projeto, um trabalho, sem falar com o cliente? Não, a problemática já começou que ela aceitou trabalho por parente sem contrato, Meu mano. Deus. Por fora. Por fora. Trabalhava numa coisa, mas como ela era design dali, ela acabou sendo contratada por outra pessoa Pra sem fazer ser outra contratada. Aí Meu depois Deus. a outra vem e me fala, não, ficou algo genérico, não gostei. Sendo que ela não deu informação Por que será? nenhuma. Gente, nem se comunicar com a menina, ela não se comunicou pra começo de conversa. Foi e- só jogado no colo da pobre lá, ela tinha que fazer aquilo ali e acabou. E terminou em plágio. Ai, ai. Misericórdia. É frustrante, né? Tipo, a gente quer fazer uma coisa bacana, a gente passou 3, 5 anos numa faculdade de design. Aí a gente quer ser profissional, a gente quer mostrar, fazer valer os boletos do seu. Gente, e a mulher não foi remunerada pelo trabalho. Eu tô Ela passou o estresse todinho pra nem ser paga. E nem foi usado, gente. O estresse todo, E nem foi. o resultado foi 0. E no final o cara tava até certo, né? O amigo dela. Não se estressa. Não se estressa. Eu acho que no começo da nossa carreira é isso. A gente saber escolher as nossas batalhas, né? Porque tem coisas que a gente não vai conseguir mudar ali. A gente vai precisar de um tempo de formada, de capacitação, de experiência para poder lidar com essas situações, né? E saber escolher onde gastar sua paciência. Gente, resumo. Façam contrato e comunicação, pelo amor de Faça Deus. o contrato, não, por favor. Não plagiem, por favor. Não plagiem. Ou se plagiarem, não assinem o nome de vocês. Por favor, não coloquem no Behance. Por favor. LinkedIn. Não coloquem no LinkedIn, por favor. O próximo depoimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Rádio Sede. Eu sou o João Vitor Figueiredo e sou formado em design pela Universidade Federal do Maranhão. Mas meu contato com a área começou um pouco antes, porque eu fiz o curso técnico de design de produtos pelo IFMA, concluí ele por meados de 2010. E atualmente eu estou somando aí aproximadamente 12 anos de experiência em trabalho com design, passando pelas mais diversas áreas. Já trabalhei como design gráfico, como design de interiores, design de produtos e atualmente estou trabalhando com UX. Mas enfim, os maiores perrengues que eu passei na área foi logo quando eu estava começando. Eu comecei com um estágio, uma grande empresa de design daqui do Maranhão mesmo, e fui prestar serviço para uma outra grande empresa daqui do Maranhão. Nesse trabalho eu tinha que montar uma trilha sensorial para estimular os 5 sentidos, né? Tato, audição, paladar, olfato e visão. E a estrutura que eu tive que construir era basicamente uma sinalização feita em aço galvanizado, né? E quando eu fui mandar isso para produção, eu especifiquei que o aço tinha que ser galvanizado, né? Só que eu tinha um desconhecimento desse processo, de como era feito. A galvanização era basicamente um tratamento que a peça ia receber, né? Uma chapa metálica que ia receber um tratamento para ela ter mais resistência à oxidação. E na especificação das etapas de produção, eu mandei galvanizar primeiro a chapa para depois recortar. E aí, quando foi aplicar, depois de algumas semanas, essa sinalização exposta às intempéries, né, começou a enferrujar, porque justamente nos pontos onde houve o corte, o tratamento foi rompido, né? Então acabou que o trabalho teve que ser todo refeito, tudo teve que ser produzido novamente, as placas foram removidas, só que aí dessa vez eu acompanhei a produção de pertinho, passo a passo, questionando tudo com o pessoal que ia produzir e aplicar a placa lá no lugar, e da segunda vez deu certo. O segundo perrengue que eu passei foi na área de design gráfico. Também foi meu primeiro trabalho nessa área e era um carnê para uma academia daqui de São Luís também, uma grande academia. E na especificação eu acabei fazendo um detalhe no carnê que o pessoal da gráfica entendeu como uma área de corte. E aí eles cortaram a área onde era para botar o nome do cliente, né? E para contornar esse problema, eu tive que colar um papelzinho em mais de 5.000 carnês. Então, levou um baita tempo para corrigir esse erro aí.
Mas é isso, pessoal, é vivendo e aprendendo, mas o melhor mesmo é aprender com o erro dos outros, que aí a gente já economiza um pouquinho no estresse, né? Se vocês quiserem me acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem me seguir no Instagram, é victor.gv. Eu posto algumas coisinhas lá do que eu faço atualmente na empresa Pulse, né, que presta serviço para o Grupo Mateus. E é isso, me sigam lá. Adorei que ele soube vender o peixe dele. Sigam lá o bonito, gente. Ficou bonito. Porque ele já disse tudinho, ele é capacitado, meu amor. Pois é, ele é 12 capacitado. 12 anos, técnico pela IFMA. Gente, assim, perdão o termo, mas o designer só se lasca, tu é doido. E essa é a conclusão do nosso podcast. Gente, Mas falando sério, tu é doido ter que colar mais de 5 mil carnes nessa Carnes. história. Eu acho muito bacana desse depoimento, que ele mostra também que um dos perrengues do design é o próprio design. é o próprio design. É o próprio designer. É não saber exatamente como as coisas são feitas. O começo, né, o primeiro perrengue que ele fala sobre fazer Ele uma não aplicação não de saber ferro galvanizado, né? Aço galvanizado. E acabou tendo esse problema, porque ele não conheceu, nunca fez. É tipo vir aqui numa sala de edição de áudio sem saber como é que funciona. Gente, designer tem que virar a própria Barbie Profissões, tem que saber de tudo. A Barbie Profissões mesmo. Você pode ser o que você quiser. Não, mas é sério. O fato dele ter uma falta de conhecimento sobre o processo, de fato, foi um fato crucial que prejudicou o projeto inteiro. Sim. Então, aí nós vamos aí um pouco mais de saber os processos dos materiais. Porque, isso poderia ser evitado. Sim. Exatamente. E gastaria muito menos. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. dinheiro, que é sempre uma questão. Agora, o segundo perrengue dele sobre o carnê. 5 mil carnês. 5 mil carnês. Colar um por um. Agora, eu não sei de qual lado foi a falha. Foi do design ou se foi da gráfica. Eu acho que como ele não especificou a sangria, eu acho que ele deve ter feito aquelas caixinhas ao redor do carnê, Isso. né? E o pessoal achou que deveria ser ali para cortar, porque quando se manda para uma gráfica, tu tem que especificar a sangria, onde vai ser feito o corte. Exatamente. Aí ele não deve ter feito, e eles supuseram que era naquele lugar. E aí foi feita. E vamos de arte-ataque, né? Tem que colar 5 mil carnês. E vamos, que é a segunda profissão do Depois design. de ser a Barbie Profissões, tem que ser Depois da Barbie arte-ataque. Profissões. Design só faz perrengue durante sua vida, né? Mas existe uma luz. Existe Acho- uma luz no fim do túnel. a experiência mostra que as coisas melhoram quando a gente aprende a lidar com isso, né? Porque o design não é só mexer no software, não é só o trabalho em si como design, né? A profissão é também lidar com outras pessoas. A gente vai ter que conversar com com o o cliente, com os outros colaboradores, as diversas equipes que compõem o local onde você trabalha, até mesmo você sendo freelancer, tem que ter esse momento de conversa, e também sobre saber seus limites. Também, né? Saber o que você pode e o que não pode fazer, o que você pode fazer para melhorar aquelas coisas, o que já passou da linha do saudável, né? Entre essa relação com o cliente. Gente, é o que acontece em qualquer área, né? Tem seus pontos bons e tem seus pontos ruins. Infelizmente o design se lasca um pouquinho, mas, vários. gente, tem muitos pontos bons também. Então, gente, esse foi o nosso podcast. A gente contou aqui alguns perrengues que os designers passam, né, durante sua profissão, depois de formado, né? E fica esses ensinamentos, né? Como um dos ouvintes falou, é bom aprender com os erros dos outros. Não tentar não fazer esses erros, não é mesmo? E fica de referência. E sempre vou manter a cabeça aberta para aprender mais. Não se feche apenas ao que você aprende na faculdade. Sempre busque mais conhecimento, porque isso vai lhe salvar muito em projetos futuros, em trabalhar com pessoas. Porque o design é isso, ele trabalha com pessoas. Você não pode viver isolado no mundo, numa caixinha, no seu computador. Não, você vai viver com pessoas, você vai conviver com clientes, com demandas pessoais, que vão atender pessoas reais, não apenas números na sua telinha. Disse tudo, amiga. É isso. É isso, Obrigado, gente. gente. Obrigada. Muito obrigada por ouvir a gente.
E É isso, até tchau, a próxima. Tchau, até a próxima. Tchauzinho. Continue ligado. Já já mais sucessos.